Olá pessoal, eu sou Paulo Henrique Iglesias da Lâmpada Certa e hoje a gente está aqui criando esse vídeo por conta de uma repercussão que num vídeo anterior nosso grande sobre o tema de refletores de LED. Então, por esse assunto ser muito abordado, a gente perceber isso nas redes sociais, eu achei por bem a gente criar aqui uma série de 3 vídeos falando sobre esse tema. Se você pretende fazer a iluminação de um campo de futebol, de uma quadra de tênis, de uma área descoberta, de um ginásio, seja o que for, mas se você vai utilizar refletores de LED, vale a pena você conferir esses 3 vídeos, porque um complementa o outro. E aqui a gente vai abordar todas as questões que vão levar você a entender e compreender melhor na hora de escolher o seu refletor de LED. Vamos lá, esse primeiro vídeo é qualidade dos refletores de LED. A gente vai falar sobre a qualidade, na verdade, nos 3 vídeos, tá ok? Mas eu sugiro vocês depois também assistirem dicas para comprar o refletor de LED e como instalar um refletor de LED corretamente. Esses 3 vídeos, como eu falei anteriormente, você vai ter o conjunto de informações necessárias para você fazer a sua escolha. Então vamos começar falando sobre componentes. A gente vai se ater aqui nesse vídeo sobre componentes de um refletor de LED. Quais são os componentes básicos de um refletor de LED? O LED, a fonte que transforma a energia para poder alimentar os LEDs, o alumínio, que é utilizado para dissipação do calor que o LED emite, e a parte ótica dele, se ele tem uma lente ou não tem, para poder criar fachos de luz e ângulos de abertura variados. Então vamos lá. A grande maioria dos refletores de LED são fabricados na China. E isso não quer dizer nada ruim, não. Tá? Muito pelo contrário. A China hoje, ela tem plenas condições tecnológicas de fabricar os melhores equipamentos, os melhores refletores LED. Tanto que a Philips, por exemplo, a Osram e outras grandes indústrias do segmento de iluminação fabricam suas lâmpadas, seus refletores na China. Qual então a diferença? Por que tem equipamentos tão ruins e tão bons então? As grandes empresas, elas procuram por qualidade e procuram as melhores fábricas chinesas exigindo a utilização de componentes de qualidade. Além disso, essas grandes empresas têm engenheiros próprios que ficam monitorando esse processo de fabricação. Então, como as fábricas são muito grandes na China, você pode ter dentro da mesma fábrica uma linha de montagem de um refletor LED da melhor qualidade e ao lado uma outra linha de montagem de um refletor LED de qualidade inferior. Isso porque na hora da contratação daquela fabricação, o cliente, o empresário, vamos dizer o empresário brasileiro, ele escolheu: eu quero um refletor de máxima qualidade, e vai deixar alguém lá monitorando para garantir que realmente seja usado o máximo de qualidade naquele refletor. A linha do lado, o contratante, para pagar menos na compra desses refletores, na importação desses refletores, solicitou uma linha mais econômica. E como é que vão fazer para ter uma linha mais econômica? Não tem mágica. Eles vão utilizar componentes de qualidade inferior. Então, quando você vê no mercado uma diferença muito grande entre valores, entre os equipamentos produzidos na China, e nós estamos falando sobre os refletores, é exatamente isso. Eu falo sempre isso para os meus clientes: não existe mágica. Os equipamentos têm uma diferença grande de preço por conta de qualidade. A questão é que o brasileiro, né, infelizmente, mas isso vai mudar, o brasileiro tem uma mentalidade de querer sempre achar que está sendo mais esperto do que o outro. E aí, eu consegui comprar um refletor mais barato do que aquele que estava ali anunciado,
mas está comprando uma qualidade inferior. Não tem jeito, tudo bem? E eu vou explicar alguma dessas questões de qualidade. O LED. Dentro da tecnologia LED existem formatos diferentes, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é um refletor LED de qualidade. Ele usa a tecnologia LED SMD, tá? E basicamente, de uma forma simples, é quando você tem esses LEDs afastados um do outro. Então aqui eu tenho um LED, aqui eu tenho outro LED, eu tenho outro LED. E aqui do outro lado eu tenho um refletor de LED mais barato, que usa a tecnologia COB. Bom, não quer dizer que a tecnologia COB seja pior do que a tecnologia SMD, tá? Dentro do mundo LED. A questão é que a tecnologia COB exige alguns cuidados adicionais e que geralmente os refletores, na sua maior parte, esses que você encontra em lojas de rua, não atendem às exigências para que a tecnologia COB funcione muito bem. Então você tem aí, na maior parte dos refletores, custo baixo, né? De custo baixo. E principalmente aqueles que apresentam problema, geralmente você vai achar esses aqui de tecnologia COB. Você tem um chip grande no meio. O que consiste a tecnologia COB? Esse chip grande no meio, na realidade, são dezenas, centenas de micro LEDs juntinhos nesse chip do meio. Não é um único LED grande, porque você tem centenas, dezenas de LEDs aqui dentro. E qual é o problema disso? Até poderia ser um ponto positivo, porque a gente tem um único ponto de luz. Isso acho para mim, que como profissional de iluminação, acho até mais interessante do que vários pontos de luz assim espalhados. Porém, essa tecnologia, ela causa um calor muito grande concentrado. E esse calor muito grande, que para mim e para você, pode não ser muito calor, mas para o LED é. Isso é um problema para o LED tem que se ver livre daquele calor. Então, para isso, você tem que ter um componente, né, de dissipação de calor, que normalmente é feito de alumínio, muito bem formatado nesse refletor. Formatado de que forma? Primeiro, ele tem que ser calculado qual é a quantidade de alumínio, em que formato ele vai ser, para poder tornar esse COB eficiente e duradouro. Só que alumínio é caro, vindo da China. Então, o que acontece nessa fabricação barata dos refletores de LED? Reduz a quantidade de alumínio. Reduzindo a quantidade de alumínio para ter um refletor mais barato, isso quer dizer que você não tem um dissipador capaz de eliminar o calor do LED com eficiência. Então, esse LED, a tendência é que ele dure menos. Pior, nós vivemos num país de altas temperaturas. Então, isso pode se agravar dependendo do local onde ele está instalado. A gente observa que no verão, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nos nossos clientes que nos chamam e que usam esse tipo de equipamento mais barato, COB, a gente observa que no verão tende a queimar mais equipamentos. Porque está mais calor, está mais abafado e o equipamento já tem deficiência dessa dissipação do calor, e esse calor do ambiente só vai agravar a condição dele. Então, assim, são equipamentos que geralmente dão 1 ano de garantia, esses fabricantes que vendem esses refletores mais baratos, e mais ou menos é esse o tempo de vida deles mesmo. Talvez, às vezes, até menos do que 1 ano de vida, tá? Eu não acho isso bacana, não acho isso bom. Então, você investir num equipamento que você vai ter pouco tempo útil de vida, né? Mas é claro que quando você compra, você não pensa nisso, não, vai dar certo, eu vou comprar barato, mas ele vai durar muito tempo. Pensamento positivo. Mas infelizmente, meu amigo, não é assim que funciona. Você está comprando barato por um motivo muito simples, baixa qualidade. E aquele refletor, para ficar barato, tem menos alumínio,
a qualidade do chip do LED é inferior e ele vai durar menos. Mais um componente que a gente não falou ainda é sobre fonte. Aqui dentro desse refletor tem uma fonte que transforma essa energia para alimentar o LED. Se essa fonte for de baixa qualidade, ela vai tender a deixar passar mais energia do que o LED precisa, encurtando o tempo de vida do LED. Outra coisa que alguns fabricantes fazem: o meu refletor de 50 watts, de 100, de 200, ilumina mais do que o do concorrente. Tá? Uma das formas de resolver isso, de uma forma que não é legal, é ele deixando passar um pouquinho a mais de energia para o LED. Então o LED vai iluminar mais com aquele pouquinho a mais de energia do que o outro, porém o tempo de vida dele vai baixar muito. Estou falando sobre refletores de baixo custo, ok? Então nós falamos aqui sobre o LED, sobre a fonte, sobre o alumínio. Ainda sobre a fonte, fontes de baixa qualidade duram menos, não suportam. No Brasil a gente tem aí muitos problemas com instabilidade de energia. Uma fonte de qualidade inferior vai suportar menos essas instabilidades de energia, vai queimar mais cedo. O último componente que eu gostaria de falar é a parte da lente. Esse refletor, por exemplo, não tem uma parte focal bem definida, uma parte ótica bem definida. Ele tem uma fonte de luz, um parabólico de alumínio de qualidade ruim e não tem nada aqui na frente da luz para garantir um ângulo de abertura bem definido. Vamos passar para esse daqui. Esse é um refletor de melhor qualidade, como eu falei anteriormente. Ele é de tecnologia SMD, que eu não falei, vou falar agora também. E ele tem um tratamento óptico para cada LED. Então, em cada LEDzinho aqui, eu tenho uma lente. Aqui eu tenho um tratamento óptico. Aqui eu tenho uma parte óptica, certo? Então, essa luz emitida pelo LED, ela encontra logo em seguida uma lente que vai trazer aí para o equipamento, então, um facho de abertura. E você pode encontrar ele em fachos de abertura diferentes. 40 graus, 60 graus, 90 graus. Isso vai variar de acordo com a necessidade do seu projeto. Bom, só para concluir, eu falei muito sobre aqui o LED COB e falei pouco sobre o SMD. Por que o SMD ganhou, né, mais espaço no mercado brasileiro? Quando os importadores começaram a trazer muita tecnologia COB e os resultados eram muito ruins, muito equipamento queimando precocemente, então eles passaram a investir mais na tecnologia SMD, que é essa montagem dos LEDs separados. Isso é bom por quê? Isso é bom porque você tem cada LED emite um calor, mas eles não estão concentrados num único ponto como esse daqui. Então, a distribuição do calor é mais ampla. Com isso, os LEDs sofrem menos com esse calor. E aí fica um pouco mais fácil para o dissipador eliminar esse calor, que não está todo concentrado num único ponto. Por isso, então, a gente vem encontrando muitos fornecedores, importadores no Brasil, que trocaram essa tecnologia, os refletores que traziam, para agora para SMD. Eu tenho aqui muitas coisas para continuar falando com vocês sobre montagem, instalação, que a gente vai tratar nesses próximos vídeos. Mas por que essa continuidade? Porque só os componentes de boa qualidade vão dizer para você que o refletor é bom? Não. Porque eles podem ser de boa qualidade, mas serem montados de uma forma ruim, de uma forma barata.
E essa falha na montagem vai comprometer o tempo de vida desses componentes, mesmo que eles sejam de boa qualidade. Então você tem que tomar muito cuidado quando você está querendo fazer um campo de futebol, né? Iluminar o campo de futebol. E aí é muito comum você ver o seguinte: a marca tal tá aqui, ó, no manual dela, tá aqui na caixa. Ela usa os LEDs da Philips. Olha só. Bom, primeiro, isso é jogada de marketing, tá? Primeiro, a Philips não produz LED Philips. A Philips utiliza LEDs de excelente qualidade, fabricados para Philips e também para outras grandes marcas. Mas então alguns montadores utilizam dessa jogada para trazer para você informação de opa, é boa qualidade. Mas isso não quer dizer nada. Por quê? Se aquela montagem daquele refletor foi feita de uma forma mal feita, ele comprometeu a qualidade do chip. Alguns fornecedores trazem as peças desmontadas da China e montam os refletores no Brasil. Dessa forma, eles nacionalizam o produto, né? E aí você consegue investimentos para compra em grande quantidade, de uma forma até mais fácil, porque torna-se um produto nacional, tá? Porém, se essa montagem aqui é feita por mão de obra desqualificada, vai comprometer a melhor das qualidades de acessórios, de peças, de componentes. Então, não se iluda por isso. Ótimo ter LEDs de boa qualidade, porém, a montagem tem que ser de primeira linha para garantir que aquele componente funcione bem. Então, a gente vai ficando por aqui. Assiste agora o segundo vídeo dessa série, que se chama Dicas para comprar o refletor de LED. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade falando sobre a montagem do refletor de LED, como isso acontece dentro da fábrica ou dentro das fábricas brasileiras que recebem as peças chinesas e montam isso aqui. Essa parte de montagem vai dizer muita coisa em se o equipamento tem qualidade ou não. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Dá o seu like, a gente está te aguardando. Um grande abraço.